Oi pessoal, bom dia. Então, hoje continuamos com os limites e a gente vai agora expandir um pouco o vocabulário de limites e começar a falar dos limites infinitos, tá bem? Então, hoje eu vou introduzir esse conceito e depois falar de limites primeiro eu vou falar de limites no infinito, na verdade, e depois de limites infinitos, tá bem? E talvez começar a falar do limite exponencial fundamental. Mas eu acredito que a aula de hoje vão ser esses dois primeiros tópicos aqui, e o terceiro a gente vai falar na aula que vem. Tá certo? Então a definição de limite no infinito, para começar, ela é muito parecida com a definição de limite que a gente viu, tá certo? Então, a gente considera funções que estão definidas em intervalos dessa forma aqui, tá certo? Intervalos limitados por baixo e ilimitados por cima, e eu considero um número real L. Então a gente diz que esse número real L é o limite de f quando x tende a mais infinito, o que a gente expressa desse jeito aqui, né? Então veja, é como eu estava escrevendo antes, só que aqui o x está tendendo para mais infinito e não para um número, né? A diferença é essa. Enfim, a gente diz que isso acontece quando, dado um epsilon maior que zero qualquer, para todo epsilon maior que zero, existir um número n positivo que depende de epsilon, tal que quando o x é maior do que n, então os valores f de x ficam epsilon próximos do L, aqui. Tá bem? Então é aquele mesmo jogo dos encaixotamentos, né? No gráfico, isso aqui significa o seguinte, que o limite de x indo para mais infinito, f de x é igual a L. Então a definição é essa, né? Se para todo epsilon maior que zero, existe um n, dependendo desse epsilon positivo, tal que quando x é maior do que n, o f de x menos L em valor absoluto fica menor do que epsilon, né? Então, graficamente, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a gente tem a reta horizontal y igual a L, tá bem? E que aí, dado um epsilon maior que zero, que vai representar aqui um raio em torno dessa reta horizontal no gráfico, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um primeiro, digamos, um L mais epsilon 1, L menos epsilon 1. Então a gente tem essas duas horizontais, e aí dadas essa faixa horizontal, a gente tem que encontrar então um n positivo, que a gente espera que seja grande, tá certo? Então aqui eu tenho uma reta vertical x igual a n1, por exemplo, de modo que o gráfico da função fica inteiramente contido para cá, tá certo? Quer dizer, o rabicho positivo do gráfico, ele fica inteiro aqui, tá certo? Então a gente tem alguma coisa assim, né? Então é o mesmo jogo de retângulos que a gente já viu, né? Só que agora esses retângulos eles são ilimitados horizontalmente para cá, né? Então, se eu te der agora um segundo epsilon, por exemplo, vou fazer de outra cor. Fazer aqui um epsilon amarelo, por exemplo, um y igual a L mais epsilon 2, colocar ele para cá também, y igual a L menos epsilon 2, vai existir um n2, tá certo? De modo que o gráfico daqui para frente, né, de x igual a n2, fica inteiramente contido na faixa horizontal aqui, tá bom? Então tem os quantificadores aqui e, portanto, isso aqui é um jogo infinito, né? Quer dizer, eu posso pegar e tornar as faixas horizontais tão estreitas quanto eu quiser, e eu sempre vou conseguir colocar esse limitante vertical aqui, de modo que o gráfico esteja todo contido para lá, tá bom? Então essa é a definição matemática de um limite no mais infinito, né? Quer dizer, na medida em que a gente estreita essas faixinhas para cá, o esperado é que o x vá para frente, para cá também, né? E a gente consegue sempre prensar o gráfico aqui nessas caixinhas, né?
Muito bem, então essa é a definição de limite no mais infinito, tá certo? Em termos do diagrama de flechas, o que significa isso? É que dados, então, se aqui eu tenho o L no contradomínio, né, tá certo, da tua função, e dado um raio epsilon aqui em torno desse L, eu consigo sempre travar aqui um x igual a n, de modo que todo esse intervalo daqui para frente, né, do n para frente, é inteiramente levado dentro desse intervalo aqui de raio epsilon em torno do L, né? Então, em termos de um diagrama de flechas, o diagrama tem que se comportar assim, né? Ele tem que pegar esses rabichos positivos aqui, indo para o infinito, e levar todos dentro de um intervalinho de raio epsilon em torno do L, né? Ok, então essa é a definição do limite no mais infinito. E a definição para um limite no menos infinito é praticamente igual, só que você reflete aquela figura ali, né? Tá bom? Então aqui está a definição para o limite de x indo para menos infinito. Então você precisa tratar uma função que esteja definida num intervalo da forma menos infinito até algum número real p, né? O símbolo é esse daqui, menos infinito, e a definição é muito parecida, a única diferença é que a gente pega, o x tem que ser menor do que menos n, para que f de x menos L fique menor do que epsilon, né? Tá bom, então vejam como as definições são praticamente iguais, só muda onde a função tem que estar definida, o símbolo utilizado, né, de mais infinito para menos infinito, e aqui o n para menos n, tá certo? Então vejam como as definições são muito parecidas. E aí a figura é aquela, porém, refletida para o outro lado, né? Ok, então o que a gente vai fazer é o que a gente já fez com os outros limites, né? Primeiro a gente descobre alguns limites básicos, aí a gente estabelece propriedades e com isso a gente consegue calcular os limites mais complicados a partir dos básicos, usando as propriedades. Os passos são os mesmos, tá bom? Então o mais básico é esse daqui, é o limite da função 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, tá certo? Então, muito bem, essa função, se você fizer uma tabela de valores e começar a colocar x cada vez maior, né, na entrada dessa função, nessa tabela a gente está pegando x igual a 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, a quarta, a quinta e 10 à sexta, está indo até 10 à sexta, que é 1 milhão, né? A gente vê que f de x fica valendo 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, até 10 a menos 6, né? Tá certo? E a impressão que dá é que, de fato, f de x está indo para zero, na medida que x vai para mais infinito, né? Então, quando você faz o x para mais infinito, o que você está fazendo numericamente é alimentando números cada vez maiores na sua função. Então, aqui tem um exemplo, né? Muito bem, só que, como a gente já viu, uma tabela de valores jamais é suficiente para você descobrir um limite, né? Ela pode te sugerir qual é o limite, entretanto, nenhum conhecimento de um número finito de valores de uma função te permite concluir que o limite é igual a alguma coisa, né? Não importa o quão grande, o quão fina fosse essa tabela aqui, isso não seria o suficiente, né? A gente já viu uma função cujas tabelas de valores nos enganam, né? Tá certo? Então, a gente tem que garantir matematicamente que isso está acontecendo, né? Ok. Então, nesse caso, essa figura do primeiro quadro aqui, ela é assim, né? A gente tem... Eu vou considerar somente a parte positiva aqui da hipérbole, né? A gente tem uma figura assim, y igual a 1 sobre x, né? E o que eu vou mostrar, então, é que o limite é igual a zero, né? Eu vou mostrar que o limite de 1 sobre x, quando o x vai para mais infinito, é igual a zero. Ou seja, eu vou mostrar que se você pega qualquer faixa horizontal dessa forma aqui, é sempre possível encontrar uma linha vertical que delimita o gráfico dentro dessa faixa horizontal infinita para cá, né? Tá bem? Então, dada essas daqui, né? Dada essa, existe essa daqui, tá certo? Assim como na minha primeira figura. Então, nesse caso, é intuitivo que isso está acontecendo, né? Que a hipérbole está ficando prensada aqui em qualquer faixinha horizontal, tão fina quanto eu quiser,
desde que você pegue ela suficientemente para frente aqui, né? Tá bom? Bom, então a demonstração é assim, né? Dado um epsilon maior que zero, eu digo que basta você tomar o n igual a 1 dividido por ele. Essa função 1 sobre x, esse jogo do encaixotamento, ele é resolvido assim, tá certo? Se o raio da faixa horizontal for epsilon, né? Esse epsilonzinho aqui, então eu digo que basta pegar o n igual a 1 sobre epsilon, tá bom? Pois, daí a gente tem o seguinte, que se o x é maior do que n, ou seja, se o x é maior do que 1 sobre epsilon, uma vez que tanto x quanto epsilon aqui são positivos, isso equivale a o 1 sobre x ser menor do que epsilon, né? Tá certo? Então daqui para cá é importante que o x seja positivo, né? E portanto, bom, além disso, o epsilon também positivo, né? De modo que eu posso dividir por x e multiplicar por epsilon, né? E as desigualdades a desigualdade vai ficar assim, né? Ok? E bom, essa última linha nada mais é do que dizer que o valor absoluto de 1 menos x menos 0 é menor do que epsilon, né? Então daqui a gente chega nisso daqui. Então eu garanto a condição do limite, né? A condição é que dado epsilon, existe um n, tal que quando o x é maior do que n, o valor da função menos o limite em módulo fica menor do que epsilon. E foi exatamente isso que eu garanti aqui, né? Ok? Então isso conclui a demonstração de que esse limite aqui dá zero. É bem simplesinha mesmo, né? Tá? E aí, esse é o básico, né? Agora é verdade também que você poderia fazer quase que a mesma conta com qualquer expoente racional aqui no denominador, tá bem? Então qualquer função da forma 1 sobre x elevado a p sobre q, tipo 1 sobre raiz quadrada, 1 sobre raiz cúbica, tá certo? 1 sobre x à quinta, qualquer expoente que você colocar, um expoente positivo, né, racional, aqui no denominador, vai te dar um limite nulo no infinito, tá bom? Então, por contas muito parecidas com a que garantem que para o expoente 1 dá zero, né? Então, para qualquer expoente p sobre q positivo, um cálculo muito parecido garante isso. E também, se o teu expoente for tal que a função 1 sobre x elevado a p sobre q estiver bem definida para números negativos, né? Por exemplo, se for 1/3, né? Para 1/3 você tem essa função definida para números negativos. Se for meio, não é verdade? Muito bem, então se estiver bem definido, então o limite no menos infinito é zero também, tá? Assim como acontece já com a hipérbole, né? Então, uma observação é que o limite de x indo para menos infinito de 1 sobre x também é igual a zero, de acordo com o que o gráfico exibe, né? Então, você olha o gráfico aqui de 1 sobre x indo para menos infinito, né? O que você vê é a hipérbole com se aproximando aqui da horizontal do eixo x, né? E esse limite aqui é zero também, de acordo, né? Então, essa segunda parte do teorema está falando disso, mas a respeito de qualquer outro expoente, não só o expoente 1, que está aí embaixo, né? Perfeito. Então, esse é o limite básico. A gente sabe desse, pela definição. É só fazer um argumento muito parecido com esse e a gente sabe. E aí vem as propriedades, né? Tá certo? E as propriedades, elas são as mesmas que a gente já sabe para limites finitos, tá certo? Quer dizer, se você tem duas funções cujos limites de x indo para mais infinito existem, e são L1 e L2, números reais, então o limite da soma vai ser a soma dos limites. Você pode também tirar constantes multiplicativas para fora dos limites.
O do produto vai ser também o produto, tá bem? Então são as propriedades iguaizinhas, valiam quando a tendência aqui não era infinito ainda, né? E o quociente também, respeitando sempre que você não divide por zero, né? Tá certo? Então se o limite aqui do denominador não for zero, vai valer a regra do quociente também. E aqui tem uma com uma raiz enésima, né? Tá certo? Quer dizer, a raiz enésima de uma função, quando o x tende para mais infinito, vai tender a raiz enésima do limite também, tá certo? Daria para caprichar um pouco mais nessa última e falar da composição com funções contínuas, né? Não só para raiz enésima, mas para funções contínuas. Enfim, feitas certas adaptações, né? Tá bom? E, enfim, a gente não vai repetir tudo isso para os limites no menos infinito, tá bem? Entretanto, vale. Assim como vale para x indo para mais infinito, vale para x indo para menos infinito também. As mesmas propriedades. Ok? Então a gente pode começar a calcular limites agora. Tendo conhecimento dos básicos e tendo as propriedades, a gente começa calculando o de uma função racional, por exemplo. Então, nesse tipo de situação tem um procedimento padrão, que é o seguinte. Vamos avaliar aqui um limite de uma função racional quando x vai para mais infinito. Ok, então a gente tem x à quinta, e aqui tem 2, x à quinta, e aí vai ter um restante aqui, né? X quarto mais 1, mais x mais 1, e a gente pode avaliar esse limite para o mais infinito, né? X indo para mais infinito. Pois bem, então, nesse caso, o que você tem que fazer é o seguinte. Bom, o interesse aqui é avaliar essa expressão para números x muito grandes, tá certo? Números x arbitrariamente grandes, o x está indo para mais infinito. Ok, então, o que a gente faz é colocar em evidência o termo de maior grau. Então vejam como a gente tem uma parcela de grau 5, uma parcela de grau 4 e uma parcela de grau 0. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Então o que a gente faz em cada um desses dois componentes aqui no numerador e denominador é colocar em evidência esse termo de maior grau. Quer dizer, a gente coloca para fora de um parênteses aqui aquilo que está mandando na situação quando o x é grande, tá certo? Então pensa assim, quando o x é grande, x elevado à quinta, ele fica muito maior do que x elevado à quarta, tá certo? E aí é meio que pensando assim que a gente vai colocar em evidência aqui o x à quinta, tá bem? Então o que eu estou falando é para fazer o seguinte, coloque em evidência x à quinta. Então vai surgir aqui no numerador o quê? 1, que é x à quinta vezes 1, que está aqui, né? Mais alguma coisa que faça dar x à quarta. Então essa coisa é 1 sobre x, de modo que x à quinta vezes 1 sobre x vai dar o teu x à quarta, tá bem? E para dar esse 1 aqui, o que você tem que colocar aqui é 1 sobre x à quinta. Então eu coloquei em evidência o termo de maior grau. E embaixo eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar só o x à quinta aqui para fora e vou manter o 2 aqui dentro. Se você quiser tirar o 2, pode ser também, mas você tem que compensar, né? Aqui no x e no 1. Então, para dar x, tem que multiplicar por 1 sobre x4, né? Para cancelar o 5 com o 4, ficar só o x. E aqui dá 1 também, então 1 sobre x à quinta. Então, esse é o procedimento padrão. Você coloca em evidência o que tiver maior grau. Muito bem. E aí vem aqui os conhecimentos dos limites básicos e do teorema lá, né, o teorema 1. Então eu vou fazer uma observação aqui para justificar essa próxima igualdade que vai entrar, tá? Então o que a gente sabe, né? A gente sabe o seguinte, que o limite de x indo para mais infinito da função constante igual a 1 é igual a 1. Isso é uma coisa que a gente sabe, enquanto que o limite de x indo para mais infinito da função constante igual a 2, que aparece ali embaixo, é igual a 2 também. Então eu vou analisar parcela por parcela aqui.
Então, eu tenho também o limite de x indo para mais infinito de 1 sobre x, que é zero, como foi demonstrado ali, e também o limite de x indo para mais infinito de 1 sobre x à quinta, que também é zero, pelo teorema, que foi enunciado. Bom, e aqui embaixo a gente tem também um x à quarta, que também vai dar zero, pelo teorema enunciado. E tem outro x à quinta, esse aqui já está listado ali já, né? Tá bom. Então, dentro dos parênteses, o que está acontecendo aqui é, esse aqui está indo para zero. E esse aqui está indo para zero também. Tá? E esse está indo para zero, e esse está indo para zero. Então, o parênteses de cima está indo para 1, e o parênteses de baixo está indo para 2. Certo? E aí o teorema diz, então, que esse quociente dos parênteses tem um limite bem definido, e esse limite está indo para meio. Tá certo? Uma vez que o que está aqui embaixo não está indo para zero. A gente tem esse 1, esse 2 aqui, segurando as coisas no lugar. E o x à quinta sobre x à quinta. Olha, é igual a 1, né? Isso aqui é 1. Portanto, esse limite aqui está dando meio. Tá certo? Então é isso. Eu estou usando várias coisas aqui, né? Eu estou usando que o limite da soma vai ser a soma dos limites, em cima. O limite da soma vai ser a soma dos limites, embaixo. O limite do quociente é o quociente dos limites, uma vez que o de baixo não nulo. E esse cancelamento aqui está garantido, bom, porque x à quinta é igual a x à quinta para qualquer x, né? Tá certo? Então a gente cancela eles aqui. Vejam que o x está longe do zero, né? A gente não está colocando zero aqui, a gente está colocando x grande, né? E aí está indo para meio, tá bom? A gente pode observar isso no gráfico. Vamos fazer um instante aqui, deixa eu fazer esse gráfico. E aí o que a gente vai ver é, de fato, a reta horizontal, y igual a meio, com o gráfico da função se aproximando dela. Né? Então vamos colocar um quociente aqui, em que em cima vai x à quinta, mais x4 mais 1. E no denominador eu tenho um 2x5, né? 2x à quinta. Veja que o restante nem importa, na verdade, né? Mais x mais 1. Muito bem, então esse é o gráfico da função dada. E a gente coloca aqui, para confirmar o limite, a reta y igual a meio. Né? A reta horizontal igual ao limite. E o que a gente observa aqui é que, na medida que o x cresce, essas duas coisas se aproximam, tá vendo? Então, para qualquer x maior do que um certo n, eu vou ter sempre o gráfico da função aqui pertinho da horizontal. Se você olhar de longe, eles se confundem, tá vendo? Entretanto, o que está acontecendo é que essa linha esverdeada aqui está ficando arbitrariamente próxima da linha preta, que é a horizontal de fato, né? Tá bom, então a gente vê aqui, e aqui o x é pequeno, tá vendo? 17, tá certo? Quando o x está indo para mais infinito, ele está realmente ficando grande, né? E grande não é 17, 18, grande é, enfim, muito mais do que isso, né? Você pode pensar em 10 elevado a 10, elevado a 10, elevado a 10, elevado a 10, 10 vezes, tá certo? E números desse tipo que a gente está falando quando o limite está indo para mais infinito, né? Ok, então está confirmado graficamente o cálculo que eu fiz ali, tá bom? E é assim que você avalia limites no infinito de funções racionais, tá bom? Só o que foi relevante aqui foi o grau, tá certo? O fato de que o grau era 5 em cima e embaixo aqui, que foi o que possibilitou esse cancelamento da 1, né? E os coeficientes de maior grau, o coeficiente 1 aqui do x à quinta e do 2 aqui do x à quinta. O que determinou o limite foi isso.
Os outros termos de grau menor da função racional, eles realmente não importam. Eu podia ter colocado quaisquer números aqui, e a conta ia ser muito parecida com essa, né? Então, quando os graus não forem iguais, a gente ainda tem que ver o que acontece. E aí, isso vai ter a ver com os limites infinitos, que é o segundo assunto de hoje, né? Mas quando os graus forem iguais, você simplesmente cancela os dois, certo? Então, alguma pergunta sobre isso? É padrão, você pode inventar qualquer função racional e fazer a mesma conta, tá certo? Não tem surpresas aí, né? Então, voltando aqui para os exemplos, vamos ver esse segundo agora, olha só. Nesse caso, a gente tem a raiz de x² mais 1 menos x, e x indo para mais infinito. Então, vamos tentar repetir a ideia, né? Vamos tentar colocar em evidência o que tiver grau maior aí, para essa função, tá bom? Então, esse exemplo, a gente tem o limite x indo para mais infinito, de x² mais 1 na raiz quadrada, menos x. Bom, então a tentativa que a gente tem aqui é de tirar esse x² da raiz quadrada, né? Escreve assim, x², 1 mais 1 sobre x², tá certo? E tirando aqui o x, né? Então, uma vez que o x está indo para mais infinito, esse x aqui é positivo, né? Então esse quadrado sai da raiz quadrada. X indo para mais infinito. De x, raiz quadrada. De 1 mais 1 sobre x², menos x. E aí eu posso colocar em evidência o meu x. Coloco ele em evidência e fico então com 1 mais 1 sobre x² na raiz menos 1, né? E aí tem que tomar um cuidado aqui. Então, o que vocês acham que vai acontecer, né? Veja só, o 1 sobre x², ele está indo de fato para zero, né? É ou não é? Ele está indo para zero. Tudo bem. Então, o que está na raiz quadrada aqui, o 1 mais 1 sobre x², está indo para 1. Certo? Está indo para 1. E, portanto, isso menos 1, que é a diferença aqui dentro desse limite, está indo para 1 menos 1, que está indo para 0, então. Está indo para 0. Entretanto, vejam só, o que está para fora dos parênteses aqui, que é o x, isso aqui não está indo para nenhum número real, né? Tá certo? Então, vejam que tem uma diferença, né? Que aqui, quando a gente tirou os termos de maior grau, os termos x à quinta, né? A gente cancelou os dois um com o outro, ficou uma constante. Nesse caso, não. Nesse caso, tem esse x aqui, que está dando uma dificuldade, tá certo? Para a gente, aqui nesse caso, né? Então, vejam como não foi, isso parece não estar resolvendo o problema, né? Porque a gente tem aqui uma coisa indo para zero, sendo multiplicada por x, enquanto que x está ficando arbitrariamente grande, né? A gente vai discutir isso hoje mais tarde, né? Esse aqui a gente tem uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito, né? Tá bom? Então a gente tem que pensar melhor sobre como é que faz esse limite. Então vamos ver o gráfico para tentar tirar algum chute, pelo menos, né? E vão pensando aí o que a gente vai fazer com esse limite. Eu gostaria que alguém me dissesse como é que eu vou resolver essa conta aí. Enquanto isso eu vou fazer o gráfico aqui. A gente tem essa função, então, y igual, tem uma raiz e depois tira x, né? Então vamos colocar aqui a raiz de x² mais 1. Opa.
1 mais x quadrado menos x. Tá. Pois bem, então, eu estou falando agora desse gráfico azul, né? Vou apagar aqui ó, do outro exemplo. E olha, olhando para o gráfico, a gente tem a sensação de que tem que dar zero esse limite, né? Quer dizer, como se nesse produto aqui, de um número indo para 1, quer dizer, de um número indo para 0 e um número ficando grande, esse produto aparentemente está indo para 0, né? Segundo o gráfico aqui. Tá bem? Mas não é isso que minha conta está dizendo, né? Então o que vocês acham que a gente pode fazer aí para remediar essa situação, né? O que vocês me dizem? Então a gente tem que realmente demonstrar se dá zero ou não, né? Tá? Alguma ideia? Bom, o único outro truque que vocês conhecem é multiplicar pelo conjugado, tá certo? Então é a primeira coisa a tentar aqui, né? É a gente fazer uma coisa que aparentemente não faz muito sentido, que é transformar isso aqui num quociente, né? Então, vamos ver se transformar isso num quociente não ajuda, né? A fazer aparecer esse zero aí, né? Tá bom? Então, essa foi a primeira tentativa, ela não deu muito certo, né? Então, a gente chegou num impasse aqui, né? Agora, uma segunda tentativa é a seguinte. A gente vinha aqui e vamos multiplicar, então, em cima e embaixo por alguma coisa que elimine essa raiz quadrada, enfim, algo assim, né? Então, vamos ver o que acontece. Fica x quadrado mais 1 na raiz menos x. E aí eu vou multiplicar por x quadrado mais 1 na raiz mais x, tá bem? E dividir, então, pelo que eu estou multiplicando aqui, x quadrado mais 1 mais x. Estou multiplicando por 1, né? Multiplicando pelo conjugado. Muito bem, então em cima a gente tem o produto da diferença com a soma, vai ficar a diferença dos quadrados. Então, nesse caso, vai ser o x quadrado mais 1 na raiz quadrada ao quadrado menos x quadrado dividido por x quadrado mais 1 mais x aqui, né? Ok. Então, fazendo a conta desse jeito, a gente está ficando com o limite de x indo para mais infinito de x quadrado mais 1 menos x ao quadrado dividido por... Eu já vou começar a trabalhar aqui embaixo do jeito que eu tinha feito antes, de colocar em evidência o que parece estar sendo importante aqui, né? Muito bem, então eu vou fazer assim, eu vou escrever o x aqui para fora e vou deixar aqui 1 mais 1 sobre x quadrado dentro da raiz, muito parecido com o que eu fiz no outro quadro, né? Então já fiz direto. Coloco em evidência o x quadrado dentro da raiz, tiro, tá bom? Não é a mesma coisa. E a gente tem esse mais 1 aqui, né? Tá legal? Então é x multiplicando a raiz, que veio daquele x quadrado aqui dentro, e o mais 1 aqui é do x que está por fora da raiz, né? Olha só o que aconteceu. Então aqui cancela o x quadrado com menos x quadrado. E o limite fica assim, fica o limite de indo para mais infinito. No denominador tem x, tá bem? Ou melhor, eu vou até escrever assim já, eu vou escrever o 1 sobre x separado, aqui, multiplicando o que sobrou ali dentro, né? Que é 1 mais 1 sobre x ao quadrado na raiz, mais 1, dividido por 1. Tá bem? Então eu fatorei a função dessa maneira aí. E aí vejam que agora a situação é diferente, né? Porque agora eu tenho o 1 sobre x quadrado aqui indo a 0, de modo que o que está dentro da raiz está indo
para 1, e, portanto, esse parênteses inteiro aqui, esse aqui, né, ele está indo para 1 sobre 1 mais 1, então ele está indo para meio, né? Esse aqui está indo para meio, tá vendo? É 1 mais uma coisa que vai a 0, então a raiz vai para a raiz de 1 é 1, então esse aqui está indo para 1. Mais 1, então está indo para 2 no denominador, o quociente está indo para meio. Enquanto que o primeiro aqui, o 1 sobre x, ele vai a 0, tá certo? Ele vai a 0. Esse aqui vai a 0. E aí o que eu tenho, então, é um produto de limites que existem. Um está indo para 0, outro está indo para meio, o produto vai para 0, tá certo? Então, fazendo desse segundo jeito, a gente conseguiu mostrar que o limite dá 0. Bem, de acordo com o que o gráfico sugeria, né? Ok. Então, a conclusão é que isso está indo para o limite de x indo para mais infinito de 1 sobre x, que multiplica o limite de x indo para mais infinito desse 1 mais 1 sobre x quadrado na raiz mais 1 sobre 1. E isso aqui é, portanto, igual a 0 vezes meio, que é 0. Tá? Então, os limites têm dessas, né? Às vezes é uma maneira que você tenta fazer a conta, não te dá conclusão nenhuma. Aqui a gente chegou numa indeterminação, enquanto que desse outro jeito, de repente, não tem determinação nenhuma. E a gente comprova que o limite dá 0, de acordo com o que a gente tinha visto no gráfico da função, né? Então tá aí. Esse é um outro jeito de lidar com esses limites do infinito, tá certo? Então o truque de multiplicar pelo conjugado, ele continua valendo. A gente ainda se aproveita dele, tá bom? Pois bem, aí um terceiro exemplo aqui é o seguinte, é da função seno, tá bem? Então vamos primeiro fazer a figura para avaliar o que está acontecendo, né? Então a gente está querendo pegar agora a função seno de x com x indo para mais infinito. Bom, o gráfico da função seno, ele é uma repetição de uma certa figura com essa cara aqui, né? Onde aqui é o eixo x, tá certo? E a oscilação aqui fica de menos 1 a 1, né? Então a gente tem as retas y igual a 1, y igual a menos 1, e a função seno oscilando entre elas, né? Então, o que vai acontecer aqui no jogo dos limites é que a gente não é capaz de fazer esse gráfico ficar numa faixa horizontal infinitamente fina, não é? Porque o gráfico está sempre oscilando entre menos 1 e 1. Então, nesse caso, se eu te der, por exemplo, um epsilon igual a meio, que seja, epsilon igual a meio, tá bem? Você vai ver que não interessa o n que você pegar e colocar aqui, pode ser qualquer um, o gráfico da função seno sempre vai sair da faixa amarela aqui, tá certo? E, portanto, esse limite não existe, tá bem? Então, não existe o limite de seno de x quando o x vai para mais infinito, tá bom? Basicamente porque a gente tem pontos em que o seno vale menos 1 e 1, arbitrariamente grandes, né? Então, dado essa, pois, para epsilon igual a meio, por exemplo, para epsilon igual a meio e qualquer n positivo, existem x maiores do que n, tais que o seno de x menos L vai ser maior do que meio, qualquer que seja L, né? Qualquer que seja L, tá bom?
Ou seja, não faz sentido atribuir um valor a esse limite, né? A função seno, quando x cresce, não está se aproximando de nenhum número em particular. Ela fica oscilando entre -1 e 1 infinitas vezes, né? Então esse é um limite que não existe. É muito parecido com o seno de 1 sobre x perto do zero, né? A gente viu que quando x vai a zero, o seno de 1 sobre x faz a mesma coisa, só que faz isso perto do zero. A função seno está tendo esse mesmo comportamento de oscilação agora no infinito. Então esse é um limite que não existe. Tá? Beleza. Então mais uma definiçãozinha é a seguinte: é o que a gente chama de uma reta assíntota horizontal, tá bem? Então a gente diz que uma reta da forma y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico da função se o limite de quando x vai para menos infinito ou quando x vai para mais infinito da função dá igual a L, né? Então nos exemplos que a gente já tratou aqui, a gente tem que, nesse penúltimo exemplo, o da função que tinha uma raiz quadrada aqui, a assíntota horizontal dela é o próprio eixo x, é a reta y igual a zero, certo? Enquanto que no primeiro exemplo, a gente tinha uma assíntota horizontal y igual a meio, essa reta horizontal aqui, da qual o gráfico se aproxima, tá bem? Então essa palavra assíntota tem a ver com isso, tem a ver com as curvas que ficam arbitrariamente próximas uma da outra sem se tornarem coincidentes, tá bem? Pode até virar coincidente também, tá? Mas não necessariamente serem coincidentes. Então a palavra assíntota tem a ver com isso. E, então, como um exemplo a mais, a gente pode verificar que y igual a 1 é uma assíntota horizontal dessa curva aqui, y igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Então, é um problema de limites no infinito. Tá? A gente vai repetir esse argumento aqui. Então, nesse exemplo, a função é y1 menos x menos 2 ao quadrado, dividindo 1. E eu vou verificar que é mais. Opa, é mais. Então, eu vou verificar que y igual a 1 é assíntota horizontal desse gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico ele é conhecido. A gente sabe fazer ele na mão, não é? Por quê? Porque você pega o gráfico de 1 sobre x quadrado, que é o gráfico assim, né? Pega 1 sobre x quadrado, translada ele 2 para a direita, porque é x menos 2, aqui é 1 sobre x quadrado. Vamos fazer ele por transformações no gráfico, né? Então, translada ele para centrar no 2 aqui, digamos que aqui está o 2. Tá certo? Então pega esse gráfico aí e translada ele para cá. Então esse segundo, deixa eu caprichar aqui um pouco mais. Esse primeiro aqui, né? Era o y1 sobre x quadrado. Joga 2 para a direita, fica com 1 sobre x menos 2 ao quadrado. E está somando 1 por fora, o que significa que eu levo ele uma unidade para cima. E, portanto, o gráfico dessa função é conhecido, né? Não precisa fazer no software. A gente pode fazer aqui mesmo. E ele é assim, né? O gráfico é assim. Certo? Então, esse daqui é o y1 mais x menos 2 ao quadrado, né? E o que eu vou verificar, então, é que essa reta horizontal aqui, y igual a 1, é o que a figura indica, né? É uma assíntota horizontal. Então, para isso, basta eu mostrar que ou o limite no mais infinito ou o limite no menos infinito dá 1. Ok? Qualquer um dos dois já serve, né? Então, só para variar um pouco, eu vou fazer com menos infinito, mas você poderia fazer com mais infinito também, né? Se o objetivo é só mostrar que é assíntota, você pode fazer qualquer um dos dois. E a gente tem aqui 1 mais x menos 2 quadrado, 1. E o truque é o mesmo, né? Vamos tirar aqui o x em evidência.
deixa esse 1 aqui. Aqui eu vou escrever x que multiplica 1 menos 2 sobre x. Isso aqui tudo ao quadrado. 1. Aí, a gente tira o quadrado aqui, né? Escreve como 1 mais 1 sobre x ao quadrado, que é o que a gente sabe que está indo para 0, né? Multiplicando 1 menos 2 sobre x, que divide o 1, tem um quadrado aqui, né? Bom, posso colocar aqui o quadrado. E aí está pronto, né? Porque o 2 sobre x está indo a 0. Então isso aqui está indo para 1 sobre 1 menos 0. Então isso aqui vai para 1. Esse pedacinho vai a 1. Entretanto, esse pedacinho que vai a 1 está sendo multiplicado por uma coisa que vai a 0. Esse aqui vai a 0. E, portanto, isso aqui tudo vai a 0. Tá bom? Então é isso. Essa parte está indo a 1, essa parte está indo a 0, o produto vai a 0, então só sobra aqui o 1. Então esse limite aqui é igual a 1. Tá bem? E pronto, isso garante então que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Tá? Então é sempre a mesma coisa, você tem que olhar o limite meio complicado e encontrar os pedacinhos dele que você conhece e ver como é que eles se arrumam juntos, né? Aí isso aqui era uma função racional, como eu disse, essas aqui a gente dá conta, né? Sempre, tá bom? Esse aí está indo a 1. Agora no outro exemplo, já não te falam qual que é a assíntota. A gente tem que determinar as assíntotas, né? Então novamente uma função racional e a gente vai fazer mais uma vez o truque de tirar a maior potência, que no caso é a cúbica aí, né? Então só preste atenção no seguinte, como a pergunta é quais são as assíntotas horizontais, você tem que calcular os dois limites, tá certo? O que é no mais infinito e no menos infinito, tá bom? Porque poderiam ter assíntotas diferentes, uma no mais infinito e outra no menos infinito, tá? A gente vai ver que não, que vai ser a mesma, mas poderiam ser diferentes, tá bom? Então nesse exemplo eu quero calcular o limite de x indo a mais infinito de uma função aí 4x cubo menos 2 que divide 3x cubo mais 2x mais 1. Opa, menos 1. Menos 1. Então, mesma coisa, né? Vem aqui. X indo a mais infinito, tiro o x cubo, fica 3 mais 2 sobre x quadrado, menos 1 sobre x cubo. E aí, embaixo, fica 4 menos 2 sobre x cubo. Aqui está dando 1. Esse vai a 0, esse vai a 0, esse vai a 0. Então aqui está dando 3/4 e, portanto, esse limite aqui é igual a 3/4. Tá bom? Então pronto, deu 3/4, isso significa que a reta y igual a 3/4 é uma assíntota horizontal. É assíntota horizontal. E aí para fazer o limite no menos infinito, é exatamente a mesma conta, né? Tá bom? Então eu não vou nem repetir, eu só vou falar aqui analogamente, né? Pelo mesmo cálculo. A gente tem o limite no menos infinito dessa função racional. Aqui 4x cubo menos 2 também é 3/4. Tá legal? E isso resolve o problema. Então, a gente pode, é sempre bom confirmar no gráfico, né? Hoje eu quero insistir um pouco nisso, nessa coisa de você comparar
Aliás, todos os exercícios que vocês fazem de cálculo 1, vocês devem fazer os gráficos envolvidos, tá certo? Isso ajuda bastante a esclarecer o que está acontecendo. Então, mesmo que não esteja escrito nos enunciados, né, não custa você fazer rapidinho num desses aplicativos aí, qualquer coisa assim, ou na mão mesmo, quando dá para fazer, o gráfico da função, né? Então, nesse caso, a gente estava fazendo um quociente, né, x cubo, aliás, é 3x cubo, né? 3x cubo mais 2x menos 1 e no denominador é o 4x cubo menos 2, né? Cubo menos 2. Pronto, então essa é a função, e a reta que eu estou falando que é a assíntota horizontal é a reta y igual a 3/4. Bom, parece estar certo, né? Então a gente tem o gráfico aqui nessa cor meio laranja e a assíntota horizontal 3/4, né, 0,75 aqui, que a gente tem que olhar bem de longe para se convencer se é mesmo, né? Então vejam como, olhando bem de longe, aparentemente os gráficos estão ficando próximos aqui, né? Tá bem? Eles se confundem, né? E você precisa olhar bem de pertinho aqui para ver alguma diferença. Veja que o GeoGebra já não está nem mostrando diferença aqui, quando você pega um x dessa ordem aqui, né? 244,863, tá certo? Então, pronto, está confirmado graficamente que a conta deu certo, né? Então esses exercícios são assim, você sempre confere sua própria resposta fazendo um gráfico aí, né? Usando algum recurso que eu já expliquei quais são, né? O GeoGebra, etc. Ok. Então eu quero dar um exemplo rápido de uma coisa um pouco diferente aqui, que é o seguinte: como que essa palavra assintótico costuma aparecer nas discussões, né? Então esse exemplo é o seguinte, é uma função que eu não tinha mostrado para vocês ainda, e que é uma função que não é conhecida nenhuma fórmula para ela, tá certo? Uma função bem definida, e ela é definida assim: você pega um número positivo e conta quantos números primos menores ou iguais a ele tem, tá certo? Então isso claramente é uma função bem definida, você tem uma regra, né? Você dá um x positivo, você conta o número de números primos, tá bem? Isso te dá uma função. Entretanto, não há uma fórmula, né, para essa função, né? Não é tipo, eleva ao quadrado, subtrai 1, calculo ln, não tem, né? Tá bem? Seria muito valioso, inclusive, conhecer uma fórmula para essa função, pensando em aplicações, etc. Mas esse é um problema que enfim, não temos uma fórmula. E aí o gráfico dessa função é assim. Eu peguei nesse site aqui, tá, a fonte, é um site com atualizações da pesquisa em números primos aí, atual, né? E veja só, então, as linhas verticais não fazem parte do gráfico, claro, é um gráfico, não tem vertical, né? Tá bem, tem o teste da reta vertical, mas elas estão desenhadas aqui para ajudar a leitura, né? Então, cada vez que você faz o x crescer aqui, você fazendo o x crescer, cada vez que você encontra um número primo, você sobe um degrau, tá certo? Então, por exemplo, quando chegou aqui, a gente está indo, ó, aqui é 20, então aqui é 5, 10, 15, não, aqui é 4, 8, 12, 16 e 20. Então os tracinhos aqui embaixo, eles estão indo de 4 em 4, tá bom? Então vejam, por exemplo, que quando você encontrou o 3, por exemplo, você deu um salto aqui. Aí quando você encontra o 5, dá mais um salto. Quando encontra o 7, mais um salto. Encontra o 11, mais um. O 13, tá certo? E por aí vai. Então cada vez que passa num número primo, sobe um degrau aqui, né? E a função tem esse gráfico aí, é um gráfico escadinha, né? Tá bem? São esses degraus aí. Então a gente vê aqui que existem por volta de 25 números primos menores ou iguais que 100, por exemplo. Tá bom? E aí o que é difícil nessa função é quando você pega um x maior, e maior, e maior, e maior, o que é difícil é você saber quantos números primos tem menores ali ou iguais do que ele, tá bom? Então é conhecido desde os gregos, pelo menos, que existem infinitos números primos. Não existe um número primo maior do que todos os outros. Sempre vai ter um número primo maior. Isso é uma coisa clássica, tá? Existem números primos arbitrariamente grandes. E, portanto, o limite
dessa função, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. Essa função está crescendo, tá certo? Que é o que eu vou explicar a seguir, dizer o que é um limite infinito. Pois bem, então aqui tem mais alguns gráficos, né? Quando x vai até 1000, por exemplo, a gente está contando aqui por volta de, digamos, 170 números primos, entre 0 e 1000, tá certo? E se você colocar um x igual a 1 milhão agora, 10 a sexta, né? Está aqui 1 milhão, a gente tem algo em torno de 80 mil números primos, mais ou menos, né? De acordo com isso daqui. E a gente não enxerga mais os degraus, mas eles estão aqui, né? Essa função ela cresce de 1 em 1 cada vez que encontra um número primo. Então, numa situação dessa em que você não tem uma fórmula explícita para sua função, mas você sabe que ela cresce, tá bem? É interessante você analisar o que a gente chama de comportamento assintótico da função. Tá? É interessante você dizer como que essa função cresce, tá certo? Nos nossos exemplos foi exatamente isso que a gente fez, tá bom? Quer dizer, a gente, por exemplo, a gente conseguiu comparar esse polinômio de grau 3 aqui, que a gente sabe que cresce, com esse outro polinômio de grau 3 aqui, que a gente sabe que cresce também, né? A gente viu que o jeito que eles dois crescem é, num certo sentido, controlado, tá certo? A gente sabe que eles crescem com esse quociente 3/4 fixo aqui. E que mais? Bom, nesse exemplo, algo parecido estava acontecendo, mas naquele outro da função racional também, né? A gente tinha dois polinômios de grau 5, se eu não me engano, né? E a gente conseguiu mostrar que ambos crescem de uma maneira controlada pelo resultado daquele limite, né? Por essas assíntotas, tá bem? Então, no caso dessa função aqui, tá bem? Aliás, esse π está escrito aqui porque a nomenclatura clássica é que essa função se chama π, tá certo? A função π dos números primos, uma função conhecida aí. Então, existe esse teorema dos números primos, tá certo? Que ele vai dizer o seguinte, que essa função, ela vai crescer, mas ela vai crescer como a função x dividido por ln de x. Então, esse é um teorema de teoria dos números, que a gente não prova no cálculo 1, não faz parte do nosso programa aqui. Entretanto, é uma coisa conhecida, né? Já há alguns séculos, já que se sabe disso. Quer dizer que o jeito que a quantidade de números primos cresce quando o x vai para mais infinito é descrita pela função aqui x dividido por ln de x, no sentido de que quando você faz o quociente, vai dar 1, tá bem? Então, esse é um exemplo dos limites no infinito funcionando, tá certo? Esse tipo de coisa é muito importante em computação, tá bem? Então, se você tem um algoritmo e você sabe o custo computacional desse algoritmo em função do tamanho da entrada que você coloca nele, tá bem? É importante você conseguir fazer esse tipo de comparação, né? Saber se o seu algoritmo, o custo computacional dele vai crescer indefinidamente, mas vai crescer como? Vai crescer como o quadrado da entrada, como o cubo da entrada, ou como a exponencial da entrada, entendem? Então a gente tem uma questão que se chama ordens de grandeza das funções aqui. E uma das grandes aplicações dos limites no infinito é exatamente isso, é você calcular a ordem de grandeza de uma função dada. Aí, né? Por exemplo, um custo computacional, por exemplo, uma função que conta números primos, tá bem? E por aí vai. Então eu trouxe esse exemplo, porque esse exemplo está relacionado com uma coisa bem famosa, que é a hipótese de Riemann, né? Então tem um problema em aberto na matemática, que é um dos problemas mais famosos aí, desses problemas que ninguém resolveu ainda, e ele está ligado à distribuição de números primos, e meio que um primeiro passo para entender esse problema é entender esse teorema dos números primos aí, tá legal? E pelo menos ler o enunciado vocês já sabem agora, né? A demonstração é outra história, mas o enunciado a gente já tá claro, né? Tá bom? Então, pois bem, vamos voltar para o cálculo 1, né? E agora vamos falar dos limites infinitos. Então tem uma diferença, né? A gente viu os limites no infinito, no mais e no menos infinito, e agora a gente vai ver os limites que dão infinito, tá bem? É diferente. Então a definição matemática está aqui, né? Quer dizer, a gente está sempre, então voltamos a considerar agora funções que estão definidas em torno de algum ponto da reta real. Possivelmente não no ponto. Tá bom? Então, a definição desse símbolo aqui, né, limite de x tendendo a p de f de x é igual a mais infinito, é que se para todo m maior que zero existe um delta maior que zero, tal que quando o x menos p em módulo fica entre 0 e delta, a função vale sempre mais do que m.
Então, ainda é um jogo de encaixotamentos, tá certo? Mas o jogo agora se configura assim. Como que fica a figura aqui, né? A figura é a seguinte. É assim, né? Então, a gente está definindo isso daqui, né? X indo a P de f de x é mais infinito, tá bem? Então, nesse caso, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem aqui o P, tá bem? E é sempre assim, dada uma faixa horizontal, você encontra uma faixa vertical. É sempre assim, né? Então, nesse caso, a faixa horizontal que é dada, ela é uma faixa ilimitada para cima, tá bem? Então, a gente tem aqui o x igual a P, né? Essa retinha aqui, x igual a P. E aí o tal do dado M é esse daqui, tá certo? É a reta y igual a M. E eu tenho que encontrar aqui, dada essa faixa, eu preciso encontrar uma faixa vertical em torno do P, de modo que o gráfico da função nessa faixa esteja inteiramente para cima dessa horizontal y igual a M. Ou seja, o gráfico aqui, ele tem que ser alguma coisa para cá, assim. Tá bem? Para cá. É isso que significa você dizer que o limite de f, aqui está o gráfico, né? Vai para mais infinito quando x vai a p. E lembrando sempre dos quantificadores, né? É dado m e existe o delta, né? Então aqui eu desenhei um delta 1, digamos. P mais delta 1. P menos delta 1. E garantir que o gráfico está contido ali. Tá bom? Então, se eu te der uma outra faixa, né? Aqui, y igual a m2, você precisa encontrar uma outra faixa aqui, vertical, de modo a garantir isso, né? Então, de modo que na medida em que a linha M sobe, a gente espera conseguir as linhas amarelas cada vez mais próximas uma da outra, né? Então, ainda é aquele jogo das caixinhas, dos retângulos, mas os retângulos agora têm essa cara aqui, né? Eles são ilimitados para cima. Tá bem? Então, aqui a gente tem um x igual a p mais delta 2 e um x igual a p menos delta 2. Então, o que essa coisa do limite infinito captura de uma função é esse comportamento aqui, né? O comportamento do gráfico indo lá para cima, né? De resto, a gente nem sabe de nada, né? Tá bom? Está falando só em volta do P. E, como sempre, a função não precisa estar definida no P, né? Ela pode até estar, mas ela não, em geral, ela não vai estar definida no ponto P. Então, essa é a definição do limite indo para mais infinito. E, é claro, a gente pode falar do limite indo para menos infinito também, né? Então, vai ser a mesma coisa, aquela figura de ponta-cabeça, né? E a gente tem essa definição do limite indo para menos infinito. Então, a gente segue os mesmos passos, né? E primeiro entende. Opa, antes de dar o exemplo, desculpa. A gente também poderia fazer as definições do limite mais infinito quando o x vai para mais infinito. E mais infinito quando o x vai para menos infinito. Ou então, o limite sem infinito quando o x tende pela direita ou pela esquerda, tá certo? Então, todas as combinações estão valendo, né? O x pode ir para mais ou menos infinito ou para um ponto P. Se for para o P, pode ir pela direita ou pela esquerda. E esses limites agora, eles podem dar um número real, ou mais infinito, ou menos infinito, tá certo? Ou nem existir também, né? Sendo que nesse último aqui teria que ter um mais ou menos infinito, né? A gente não está falando de limite só infinito. Ou é mais ou é menos infinito. Tá bem? Então, vou fazer algumas figuras para exemplificar o que está acontecendo, né? Então, o desenho do limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é igual a mais infinito. Não, fala menos, vai falar menos infinito, por exemplo. Então, nesse caso, o que você vai ver no gráfico da função? Bom, o que você vai ver é o seguinte, né? Que dada uma reta y igual a menos m, com um m grande, positivo, você tem sempre uma linha aqui, x igual a n, de modo que o gráfico da função ele fica inteiro nesse quadrante de baixo aqui, né? O seu gráfico ele vai sempre estar para baixo aqui, né? De modo que se você pegar uma outra
linha dessa, tá bem? Você vai ter também uma outra linha dessa, e o gráfico vai ficar contido aqui dentro, né? E se você pegar uma terceira aqui, você vai também conseguir uma terceira vertical aqui, de modo que o gráfico está indo para lá, tá bom? Então dizer que a função vai a menos infinito quando o x vai para mais infinito, é você dizer que o gráfico da função ele vai infinitamente ficar preso em retângulos que são ilimitados para o canto inferior direito do seu gráfico, tá bom? Você vai ter sempre isso aqui acontecendo, né? E aí tem as variações, né? Então essa daqui é uma das variações. Se fosse mais infinito, aí a gente teria essa figura virada de ponta cabeça e o gráfico subindo, né, para o mais infinito. E assim por diante, né? Então vamos ver os exemplos. E aí, claro, né, nessa situação em que o limite dá mais ou menos infinito, quando o x se aproxima de um ponto P, ou pela direita ou pela esquerda, a gente diz que a reta vertical, x igual a P, ela é uma assíntota vertical, tá bom? Então, para começar a entender, a gente pega o exemplo básico, né, 1 sobre x, e a gente verifica que quando o x vai a zero pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito. Então, o primeiro teste é a tabela, né, que não é conclusivo, é apenas indicativo, né? Você vê que você coloca aqui x igual a 10 elevado a zero, x 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 1 sobre x fica dando 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 2, 3 e 4. Né? Então, na medida que o x se aproxima do zero por valores positivos, 1 sobre x fica grande, né? Fica grande positivo, né? Tá bom? De acordo com o desenho que a gente conhece. Né? Então, no caso de 1 sobre x, que a gente tem a hipérbole, né? A gente tem uma coisa assim, né? E assim. Então, nesse caso, quando você vem para o zero, que não está no domínio da função, né? Quando você se aproxima pela direita dele, a gente tem um limite indo para mais infinito, tá certo? Quando o x vai a zero pela direita. Enquanto que se você se aproxima pela esquerda, né? Pega menos 0,1, menos 0,01, menos 0,0001, né? Menos 10 elevado a menos 36, tá certo? E coloca 1 sobre isso, você vai ter números negativos que vão ficando arbitrariamente baixos, né? Tá bem? E a gente tem que o limite de x indo a zero pela esquerda, de 1 sobre x, dá menos infinito, tá bom? E isso, a demonstração formal disso é muito parecida com a que eu fiz para o limite no infinito. Eu não vou repetir aqui não, tá bom? Mas o gráfico deixa claro, né? Que na medida em que você pega, vou colocar aqui, uma vertical, na medida que você coloca as horizontais para cá, o gráfico fica inteiro ali para cima, né? Tá bem? Então isso pela direita e aqui pela esquerda vai ser algo parecido, só que para baixo, né? Tá? A gente tem aqui esse controle do gráfico, né? Tá legal? Pois bem, vou até aqui apagar esse pedaço. Deixar só a parte positiva. Tá bem? E aí, nesse caso, o que a gente chama, então, é, uma vez que o limite, né? 1 sobre x, indo a zero pela direita, é mais infinito, a gente chama o próprio eixo y de reta assíntota vertical. Né? Então, essa continha mostra que a reta x igual a zero é assíntota. Vertical. Assíntota vertical. Tá bom? Bom, então esse é o básico, né? E aí, bom, esse aqui também já falei, né? Agora para ver um que dá mais infinito no mais infinito, a gente pode pegar a função y igual a x, por exemplo, né? Desses básicos ainda. Então, você dizer aqui que quando o x vai para mais infinito,
x vai para mais infinito, que é uma obviedade, né? Tá certo? A função, bom, é o que se espera que aconteça. De acordo com o gráfico C, a diagonal, aqui, né? E que o tal do joguinho do encaixotamento tem uma solução óbvia, né? Que é se você pega essas verticais e horizontais aqui, o gráfico da função está sempre ficando prensado ali, né? Tá certo? E a gente pode escrever isso matematicamente, falando que dado um m maior que zero, a gente pode tomar n igual a m, de modo que quando x é maior do que n, então f de x, que é igual a x, é maior do que m. Né? Então, o jogo das caixinhas ele é resolvido por quadrados, né? Tá bem? Então, a gente pode simplesmente pegar o n igual a m. Tá? E aí, o gráfico, a diagonal vai ficar sempre presa nesse quadrante de cima aqui, de acordo com esse limite ser mais infinito. Tá bom? Então, esse é dos básicos. E aí entram os teoremas, né? Tá? Então, seguindo o mesmo caminho, né, das outras vezes, a gente tem o seguinte, só que aqui a coisa começa a ficar um pouco mais delicada, tá certo? Então, vejam só, vamos ver o teorema 3, o primeiro. Se você tem duas funções, tais que uma está indo para mais infinito, quando x tende a p, e a outra está indo para um número real L, quando x tende a p, então, o limite da soma vai dar mais infinito. Então, essa primeira linha está te falando o seguinte, está te falando que mais infinito mais L é mais infinito. Tá bem? É isso que está sendo dito aqui. Enquanto que a segunda linha está te falando que se o L é negativo, também, o limite da soma também continua sendo mais infinito, tá vendo? Então fica mais infinito mais L, independentemente do L ser positivo ou negativo, isso aí vai dar mais infinito. Enquanto que o produto, tá vendo? O produto está dependendo do sinal de L. Né? Quer dizer, então a primeira linha te diz que um número real positivo L, multiplicado por mais infinito, vai dar mais infinito. Enquanto que um número negativo, quando multiplicado por mais infinito, vai dar menos infinito. Tá certo? Então, o jeito que eu estou falando é informal, tá vendo? Na verdade, você não multiplica infinito por coisa nenhuma. Infinito não é um número, né? Ele não é um ponto da reta real. Você não opera com ele igual você opera com os números reais, tá certo? Então, o que eu estou falando não faz sentido nenhum. Você não faz mais infinito mais 1, mais infinito mais 2. Não. Mas é um jeito de abreviar o que o teorema de limites está dizendo, tá certo? Então, a gente acaba falando de mau jeito, né? Para abreviar. Mas o matematicamente correto é que, então, se o limite de f de x, quando x tende a p, é mais infinito, e o limite de uma função g, para esse x indo para o mesmo p, é um número L, então o limite da soma vai ser mais infinito, tá certo? Então, o enunciado matemático é esse, e a gente acaba falando como eu estava dizendo ali, né? E o teorema 4, ele é muito parecido, só que ele está assumindo que a f está indo para menos infinito, e a g indo para um número real, tá? Então, o que está aparecendo aqui nesses teoremas é uma espécie de tabuada do infinito, tá certo? Você começa a aprender como que, no contexto dos limites, você pode tratar essas quantidades que se tornam arbitrariamente grandes ou arbitrariamente negativas, né? Pequenas, tá certo? Então, para ver como é que funciona isso na prática, vamos considerar os seguintes exemplos. Então, esse primeiro, 3x mais 2, x indo para mais infinito. Bom, o gráfico é uma reta inclinada, com inclinação positiva, o gráfico vai para mais infinito, a função vai para mais infinito. A gente já sabe disso, pelo menos intuitivamente, né? Agora a questão é formular uma continha que mostre isso, né? Então, a gente tem aqui no exemplo, o limite de x indo para mais infinito de uma função afim, 3x mais 2, certo? E, pois bem, esse gráfico aí, a gente sabe que é algo assim, né? Tá bom? Algo assim.
Aqui, bom, aqui vale 2, mas enfim, o x igual a 0 nem importa nesse caso, porque o x está indo para mais infinito, né? Só o que importa é o que a função está fazendo lá na frente, né? Que é ficando, né, nesses quadrantes aqui, né? Tá bom? Pois bem, então a gente imagina que esse limite seja mais infinito, né? Tipo, se você botar um x muito grande nessa fórmula, multiplicar por 3, somou 2, vai continuar dando um número bem grande também, a gente imagina que isso dê mais infinito. Então, o jeito que a gente resolve isso usando o teorema e os básicos é o seguinte, né? O fato de que o limite de x indo para mais infinito da função x é mais infinito, que foi o que eu fiz aqui, ele implica que o limite de x indo para mais infinito de 3 vezes x também é mais infinito. Tá bom? Então, estou multiplicando por 3, continua dando mais infinito. Afinal, o limite da função constante igual a 3 é igual a 3, e 3 é positivo, então eu estou usando o item do teorema que fala a respeito disso, né? E aí vem o teorema de novo, e diz que o limite de x indo para mais infinito de 3x mais 2 também, então, é mais infinito. Uma vez que o limite da função constante igual a 2 é igual a 2, né? Então, aqui é o básico, aqui é uma aplicação do teorema, aqui é outra aplicação do teorema. E a gente descobre, então, que esse limite aqui é igual a mais infinito, por conta dessa continha aqui, né? Dessa dedução. Agora, você entendendo bem a lógica da coisa, você pode se permitir fazer um cálculo simbólico, tá certo? Uma coisa apenas simbólica, que é a seguinte, é você dizer, quer dizer, é você escrever coisas que não fazem muito sentido, mas que você sabendo interpretar, tá certo? Então, simbolicamente, o jeito que a gente pensa nisso é o seguinte, é tipo assim, ó, o limite de x indo para mais infinito de 3x mais 2 é igual a 3 vezes mais infinito mais 2, e isso daqui é mais infinito. Tá? Então, simbolicamente, o teorema ele diz que isso aqui faz algum sentido, né? Apesar de, como eu disse, esse tipo de coisa não é, matematicamente falando, isso não faz sentido. Tá? Então, tem que tomar cuidado nessa hora, porque o correto é isso daqui, né? Entretanto, para agilizar a vida e para lembrar melhor das coisas, a gente acaba se permitindo fazer contas desse jeito aqui, tá bom? E aí, enfim, nos primeiros exercícios, façam do primeiro jeito, por favor. Tá certo? Primeiro, se habituem a olhar direito o que está acontecendo, porque vejam que tem exceções, né? Então, se você voltar no teorema, talvez mais importante do que aquilo que ele diz é aquilo que ele não diz, tá certo? E vejam que não está nessa lista o L igual a 0, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque veja que 0 vezes mais infinito, ou 0 vezes menos infinito, não é coisa nenhuma, aí nem simbolicamente você faz, tá certo? São indeterminações, isso não está na lista dos teoremas, então é importante ter domínio da parte do mais formal, para não escrever bobagem, né? Tá bom? Então, mas nesse caso era 3, aqui era 2, né? Então deu mais infinito, tudo bem. Bora ver mais algum aqui. Ó, esse outro aqui, um x² menos 7x mais 2. O que será que vai acontecer nesse? Então esse já coloca a gente numa situação um pouco mais delicada, quer ver? Vamos primeiro fazer na braçada mesmo, tentar fazer simbolicamente e ver o que acontece. Então você pega essa quadrática aí, limite de x indo para mais infinito, de x² menos 7x mais 2. E bom, a gente sabe que isso é uma parábola com a boca para cima e que, portanto, você tem que dar mais infinito. Certo? O gráfico disso é conhecido, é uma coisa assim, né? E, portanto, esse pedacinho aqui, a gente consegue sempre deixar ele, né, onde tem que estar para o limite ser mais infinito. Então, a gente sabe que tem que dar mais infinito. É ou não é? Tá certo? Você vê que a cauda, né, o rabinho aqui da parábola está sempre ficando lá para cima. Então, tem que dar mais infinito. Entretanto, se você tenta fazer a conta daquele jeito mais ou menos errado que estava no último quadro ali, você vai ver o seguinte, que o x² é mais infinito, certo? Porque
limite de x quadrado, quando o x vai para mais infinito, é igual a mais infinito. Muito bem, só que a gente tem esse menos 7x aqui, né? Então a gente vai ter um mais infinito menos infinito. Por quê? Porque o limite de x indo para mais infinito de x é igual a menos infinito, e o teorema fala então que quando eu multiplico por menos 7, vai ir para mais infinito, tá certo? Então isso quer dizer que o limite de menos 7x, quando o x vai para mais infinito, é menos infinito, não é? É aquele item do teorema que tem o L negativo lá, tá bom? Então está dando mais infinito, menos infinito. Oh, e o 2 é 2, o limite é 2. Não é ele que vai mudar essa história. Então, nesse caso, a gente também está descoberto, tá vendo? Por quê? Porque o mais infinito, menos infinito, também é uma indeterminação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente esbarra num problema de indeterminação, né? Indeterminação. E, portanto, tem que tomar algum cuidado com isso, tá? Então, para mostrar que, de fato, que esse mais infinito menos infinito específico está dando mais infinito, o que a gente faz é o truque de colocar em evidência a parte da função que está mandando nela quando o x é grande. E essa parte é o x quadrado, tá? Então, o jeito de resolver a coisa aqui é assim. A gente coloca em evidência o x quadrado, né? X quadrado, aí fica 1 menos 7 sobre x, para poder aparecer esse x aqui, mais 2 sobre x quadrado. E isso mostra que o limite é mais infinito, porque esse aqui vai a zero, esse aqui vai a zero, e esse aqui está indo para 1, é 1. Então, o parênteses está indo para 1, enquanto que o x quadrado está indo para mais infinito, e aí a gente está coberto pelo teorema. Então, esse aqui, na verdade, vai dar mais infinito. E aí, o jeito vulgar e estranho de fazer isso é você falar, então, que mais infinito vezes 1 é igual a mais infinito. Então, entre aspas, né? Tá bom? Então, eu precisei fatorar o termo de maior grau para poder mostrar que o restante aqui vai tudo a zero e que no final das contas, quando o x cresce, quem manda na coisa é esse x quadrado aqui, né? E ele vai para mais infinito, tá bom? Então, atenção nessa parte é com as indeterminações, tá certo? Do tipo mais infinito, menos infinito, zero vezes infinito, esse tipo de coisa tem que prestar atenção, né? Beleza. Então, agora vamos ver o seguinte, é um limite x indo para menos infinito de uma função racional. E aí, já no olho, né, o que eu digo a vocês é o seguinte, as funções racionais, quando você considera x indo para menos infinito ou mais infinito, quem decide a situação é o grau mais alto. Então, nesse caso, eu tenho uma cúbica em cima, com coeficiente mandante aqui positivo, 1x³, né? E embaixo tem uma quadrática, tem 2x² aqui embaixo. Então eu digo a vocês que quem manda na situação é esse x³ de cima e que esse limite aí vai dar menos infinito. E o que a gente tem que fazer é fazer uma continha parecida com aquela para garantir isso aí mesmo, né? Tá bem? Tá legal. Então, deixa eu fazer o que eu disse aqui, né? Você tem x³ mais 3x menos 1, 2x² mais x mais 1, e o x está indo lá para o menos infinito. Então, como eu disse, né, isola aquilo que importa, né? Nesse caso aqui, com o x indo para menos infinito. O que importa são os termos de maior grau. Então vai ficar um x³ em cima, aí fica 1 mais 3 sobre x2 menos 1 sobre x3.
dividido por, aqui sai x2, né? Então aqui fica 2 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x2. E aí atenção, né, que os graus aqui são diferentes, então no cancelamento sobra x, tá certo? Fica 3 menos 2, né? Então nesse cancelamento aqui sobra um x. E aqui a gente tem os termos que estão indo para zero, esse para zero, esse a zero, esse a zero e esse a zero. E aqui tem o 1 e tem o 2, né? Então no final das contas, eu vou até escrever mais uma linha aqui, isso aqui fica igual ao limite de x indo a menos infinito da função x que multiplica meio, né, que é o que sobrou de dentro dos parênteses. Então aqui eu estou usando os teoremas e eu estou escrevendo um passo a mais, né, falando assim, ó, eu já separei como um limite de um produto, sendo que o primeiro fator é o x e o segundo fator era o limite desse quociente aqui. Tá bom? E o limite desse quociente já foi calculado e é igual a meio. Tá bom? Pois bem, então esse daqui está em menos infinito. É isso. Sendo que a regra simbólica aqui, né, é a de que menos infinito multiplicado por um número positivo é igual a menos infinito. Né? Então, metade de menos infinito é menos infinito. Curioso, né? Então é isso, é só um jeito de falar, né? Podia ser qualquer número positivo aqui que ia continuar dando, né? Podia multiplicar por 10 trilhões se você quisesse, ia continuar dando menos infinito, tá certo? Então, poderia confirmar isso no gráfico, vou deixar essa parte para vocês, né? Fazer o gráfico dessa função e ver que ela tem um rabicho descendo lá para o menos infinito, quando o x vai para menos infinito. Pois bem, ó, agora voltamos para um exemplo, a gente já viu algo parecido com esse, né? O exemplo x menos uma raiz quadrada de x mais 3, tá bem? Então, esse caso aí, a gente vai conseguir resolver do seguinte jeito. Então, mais um exemplo. X indo para mais infinito, x menos x mais 3 numa raiz quadrada. Então aqui aquele nosso truque de tirar o x para fora tem mais chances de funcionar. Quer ver? Vamos fazer ele. Primeiro, eu vou tirar um x de dentro da raiz quadrada. Assim, né? Eu coloco um x quadrado em evidência. Aqui fica 1 sobre x quadrado mais 3 sobre x quadrado. Tudo dentro da raiz quadrada. Aqui temos coisas que vão para zero, né? Quando o x vai para mais infinito. Aí eu venho e tiro o x quadrado. Então, fica o limite de x indo para mais infinito. Aqui fica x menos x, aí a raiz com aquilo que está indo para zero dentro dela. E finalmente a gente coloca em evidência o x mesmo, né? Então aqui tem x indo para mais infinito de x, e ele multiplica 1 menos a raiz x2, 1 mais 3 sobre x2. E a gente conseguiu então concluir qual que é o limite, né? Porque daí eu tenho esse aqui indo a zero, esse aqui indo a zero, e portanto a minha raiz quadrada toda vai a zero, está indo para a raiz de zero, que é zero. E aí 1 menos isso, então, vai para 1 menos 0, que é 1, está indo para 1. E aí eu tenho x multiplicado por algo que vai a 1. Então isso aqui é uma coisa da forma mais infinito vezes 1, que é mais infinito, tá bom? Então nesse caso, deu mais infinito. De acordo com aquilo que no teorema diz que mais infinito vezes 1 é igual a mais infinito, tá bom? Entre aspas sempre, né?
Então a gente está usando essa tal dessa meio que tabuada do infinito, tá bem? Estou usando nesses exemplos aí. E agora aparece uma coisa um pouco diferente nesse, olha só. Agora é um limite do x indo a zero pela direita. 3x² mais 2 dividido por x ao cubo. Então nesse caso, vamos olhar o gráfico primeiro, para ver o que está acontecendo. Deixa eu anotar a fórmula aqui. Eu estou fazendo o x ir para zero por valores maiores do que zero pela direita, desse quociente de um polinômio de grau 2, 3x² mais 2, dividido pelo x cubo. Tá bem? Então atenção que agora é perto do zero, não é no infinito, né? A gente está indo para zero e está indo para zero por valores maiores do que zero. Dá uma olhadinha no gráfico para ter alguma previsão aí do que vai acontecer, né? Vou pegar então e dividir 3x² mais 2 dividido por... é só x cubo embaixo, né? X ao cubo. Ah, então olha só, nesse caso a gente tem uma coisa que se assemelha a uma hipérbole, né? Enfim, não estou falando que é uma hipérbole, tá certo? Mas se assemelha. E quando a gente se aproxima do zero, dependendo do lado aqui, está dando uma coisa diferente, tá certo? Quer dizer, quando a gente pega zero pela direita, a gente tem a curva, aqui roxinha, essa curva lilás, né? Indo lá para cima. Então, o que essa figura indica, se você fizer aqui varrer esse gráfico indo lá para o mais infinito, né? No eixo y, a gente tem a impressão de que a conta vai dar mais infinito, né? Enquanto que pelo outro lado, olha só, quando você vai a zero pela esquerda, aí está indo para menos infinito. Então a figura aqui está parecida com a figura de 1 sobre x, tá certo? Então vamos fazer essa observação parecida com 1 sobre x, vamos dar precisão para isso, aplicando o nosso truque novo aqui, né? O truque novo é colocar em evidência. Colocar em evidência o x² em cima, de modo que fica 3 mais 2 sobre x². E no denominador já está em evidência, não tem nem o que fazer, é o x cubo, ele mesmo, né? De modo que a gente foi capaz então de escrever essa função como a função 1 sobre x, que é aquela que ela é parecida, né? O gráfico é parecido, multiplicando com o 3 mais 2 sobre x ao quadrado. Então aqui eu cancelei esse 3 com esse 2, sobra só x, né? Isso aqui fica 1. Pronto. Então vejam como é nesse sentido que ela se parece com 1 sobre x, né? Que na medida que o x vai a zero, a gente tem o 2 sobre x² indo a zero, e portanto, esse parênteses aqui está indo a 3, né? Isso vai a 3. Então, para x muito próximo do zero, a gente tem que a função ficar próxima de 1 sobre x multiplicado por 3. E, bom, esse limite aqui vai ser igual, então, a 3 vezes o limite de x indo a zero pela direita da função 1 sobre x. E esse a gente sabe que é mais infinito, né? Então, esse aqui é mais infinito, de acordo com a regra de que 3 vezes infinito é infinito, né? Mais infinito. Então eu estou usando essa parte do teorema, tá bom? A parte do teorema que diz que L positivo, né? Tá certo? E uma função que vai a mais infinito, quando você multiplica, está dando mais infinito. Mas veja que o truque algébrico é o mesmo, né? Só tem que tomar cuidado com essa questão do zero mais aqui. E aí, se você fizer a mesma conta, e na última linha, lembrar que pela esquerda 1 sobre x vai a menos infinito, você comprova o outro pedaço do gráfico aqui, né? Essa parte que vai para baixo aqui, tá certo? Então é assim que a gente lida com essas quantidades que se tornam infinitamente grandes, né? Tá bom? E aí a história continua, né? Então, a gente tem mais teoremas, tá bem? E agora esse teorema 5,
A tabuada que ele te dá é a seguinte, é o de que acontece quando você soma, por exemplo, mais infinito com mais infinito. Tá vendo? Então você está pegando uma f que está ficando bem grande, aí se você tem uma g que também está ficando grande, quando você soma as duas, bom, como era de se esperar, continua ficando grande, né? A mais infinito é igual a mais infinito. E o produto também, quando você multiplica duas funções que estão se tornando arbitrariamente grandes, você também vai ter uma função que se torna arbitrariamente grande. E aí vem aqui uma omissão, tá certo? Então veja como, se vai para menos infinito, quando multiplica as duas, vai para menos infinito. É uma quantidade arbitrariamente positiva, né, grande, multiplicada por uma arbitrariamente negativa. Então, fica mais com menos, dá menos, tá certo? E vai para menos infinito. E quando você soma mais infinito com menos infinito, não está sendo dito nada, né? Então isso é uma indeterminação. E a gente acabou de ver um exemplo lá, aquele do polinômio de grau 2, em que mais infinito menos infinito dava um número lá, né? E poderia dar qualquer outro número, dependendo das funções envolvidas, tá bom? Então aqui tem essa questão aí de que não está sendo dito nada sobre mais infinito menos infinito. E o teorema 6, ele é a mesma coisa, né? Só que, enfim, você está assumindo agora que está menos infinito. Então a primeira linha do 6 é muito parecida com a segunda linha do 5, né? E vice-versa. A segunda linha do 6 parecida com a primeira do 5. Tá bom? Então, a gente ainda vai ter os limites de quocientes, né? Tá certo? Que vão te ensinar a dividir agora infinito por um número positivo, infinito por um número negativo, enfim. E a partir daí a gente vai resolver mais exemplos, né? Então na minha próxima aula eu começo a partir daqui. Eu vou começar a partir de aplicações desses teoremas 5, 6 e 7, tá bem? Nesses exemplos que a gente vai ter que dividir, de repente, infinito por infinito e coisas assim, tá bom? Então a gente continua na próxima vez, a partir daí. Obrigado, por hoje já tá bom? Até a próxima.